Olá pessoal, tudo bom? Professor Almir Serpa, vídeo aula de hoje de matemática para a turma do oitavo ano, para você do oitavo ano, tá bom? Nós vamos falar linguagem algébrica, algo muito novo, sequências, então segue conosco. Mas antes disso, espera só um pouquinho. Não esquece de estar plugado nas nossas redes sociais. Entra aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. E aí nos referencia lá, tá bom? Veja lá. Se você acessa a nossa videoaula pelo aplicativo aí, pelo celular, não deixa de baixar o aplicativo, conecta aí, tá bom? E se liga nas novas promoções. Nossa turma de hoje, nossa equipe para vocês. A Magna tá aí fazendo um papel muito show de bola. E por trás vocês não estão vendo, mas nós temos a Helen, tá bom? Vamos lá para a nossa videoaula número 21. Tá? Ó, sequências a partir de linguagens geométricas, ok? Mas, professor, o que são sequências? Tenho que começar com um conceito. Se eu não consigo começar com a história da matemática, eu vou falar do conceito para vocês, tá? O que são sequências? Ora, sequência ela é muito clara, mas quando está na parte algébrica pode lhe confundir, mas não esqueça, tá? Ou ela é crescente ou decrescente. Então eu vou ter um comparativo com os números, por exemplo, de 0, 1, 2, 3 e vai crescendo. Assim como eu também tenho um comparativo com os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Só que na linguagem algébrica eu preciso identificar quem é essa lei de formação, porque no número é muito fácil. O número 1, o número 2. O 2 é formado por 1 mais 1. O 3 é formado por 2 mais 1, ou seja, eu sempre adiciono 1. E na álgebra, como é que eu vou descobrir? É aí que a gente entra, tá bom? Para falar para vocês. Para a matemática, a sequência é um termo, né? De termos, ele pode ser feito por números, letras, símbolos, figuras, imagens, um monte de coisas que vocês ainda vão visualizar nas próximas videoaulas conosco, tá? Mas o que acontece de verdade? Acontece mediante uma regra lógica, como eu acabei de falar. Crescente ou decrescente? Aqui chamamos de lei de formação. Não vai esquecer disso, por favor, não esquece. Lei de formação, ok? Como é que essa lei ela se constitui? Ela é subdividida, acompanha comigo, por fórmula de recorrência, ok? Eu vou dar uma fórmula, mando você substituir o valor. Simples assim. Muito fácil, professor, exato. Ou então eu vou expressar cada termo em função de sua posição. Lembra do que eu falei da sequência numérica? 1, 2. O 2 é formado por 1 mais 1. O 3 é formado por 2 mais 1. O 4 é formado por 3 mais 1. Ou seja, a cada momento eu adiciono 1. Então, fazendo isso, eu sei. Eu pegando o segundo termo, menos o primeiro, eu já vou descobrindo mais ou menos como é essa lei de formação. Ok? A partir da expressão de cada termo da função, tá bom? Por fim, por propriedade dos termos, elas precisam estar bem especificadas. Mas, professor, vamos à prática para poder entender isso mais claramente? Então, vem comigo devagarinho, ó. Lei de formação, vou para primeiro, fórmula de recorrência, por isso ainda está aqui em cima, tá? Fórmula de recorrência são dadas duas regras. Uma para identificar o primeiro termo. Tá se ligando aí? Eu estou dando as pistas, são as regras. Eu identifico o primeiro termo da sequência, é fundamental isso, tá? E a outra para calcular o número de termos, ou seja, né, a partir do termo antecedente. Quais são esses? Então é representado por esse símbolo aí, ó, a n-1, tá? Então se eu quero saber a posição de um termo lá na 40ª posição, eu vou achar o termo A.40. Tá? Então vamos lá. Fórmula de recorrência são duas regras que a gente já viu. Vou mostrar o exemplo para vocês bem devagarinho. Segue comigo. Ó, tem um AN igual a N menos 1 mais 5. Isso é a fórmula de recorrência, tá? E aí ela dá uma observação. Ó, para N maior que 1 e o primeiro termo é 3. Como é que eu sei disso? A1 vale 3. Ah, tá, professor. Então, A2 seria o segundo termo. Exatamente. A3 seria o terceiro termo? Exatamente. Então, e ela foi dada aí, ó. A fórmula de recorrência é a n menos 1 mais 5, para n maior que 1, então é obrigatório que n seja maior que o número 1, e A1 já vale 3. Então, eu vou substituir. Essa é a lei de formação, esse é o primeiro termo. Tá claro?
Tá tranquilo? Então segue comigo devagarinho, ó. Condição de existência, tá? Para que isso exista, o n tem que ser maior que 1. Se ligou? Então vem comigo, ó. Dada a lei de formação na sequência numérica em que AN é igual a n menos 1 mais 5, né? Para n maior que 1 e com A1 sendo igual a 3, nós vamos construir os 4 primeiros termos dessa sequência a partir disso aí. Então, o primeiro termo dessa sequência é o próprio 3. Ele é o primeiro, ok? Já está claro. A partir da lei de formação, eu monto os demais. Então, A2 será, no lugar do 2, N. N é o número de termos, não esquece. Então, vai ficar A2 menos 1 mais 5. Quem é A2 menos 1? É o A1. Então, na verdade, eu tenho 3 mais 5, ok? Porque esse 3 é o A1, ó. Então, para eu achar o segundo termo, eu pego o primeiro e adiciono 5. Então, deu 8. Essa é a resposta. O segundo termo vale 8. Não esquece, esse é o A2. Ah, é assim que acha, professor? Exatamente. Eu acho o A2 substituindo a posição dele no N. Vamos fazer para o A3? A3 vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, eu pego o anterior. Quem foi o anterior? 8. Então, eu vou substituir. 8 mais 5, 13. Pronto, 13 é o A3. Nossa, professor, é muito fácil a sequência. Basta eu substituir o anterior mais 5. Exatamente. E você vai achar quem? O posterior. Olha como é fácil. Vamos achar o último agora. A4 é A4 menos 1 dá 3. Quem foi A3? 13. 13 mais 5 dá quanto? 18. Esse cara é o A4. Então, se você quiser seguir essa sequência infinitamente, eu boto os 3 pontinhos aí no final. Mas nós temos o primeiro termo, 3. O segundo, 8. O terceiro, 13. O quarto, 18. O quinto vai ser quanto? 18 mais 5. Tá? O sexto vai ser quanto? Vou descobrir aí e manda pra gente, tá bom? Vamos lá, então. Não esquece, eu estou sempre adicionando 5, ó, sempre adicionando 5. Por isso que está lá na fórmula de recorrência, AN menos 1 mais 5. É fácil, tranquilo, segue com a gente. Agora, como é que eu vou entender disso no fluxograma? Professor, por que eu preciso aprender fluxograma? Traz para mim aqui, Ellen, por favor, traz. Olha, fluxograma é algo que você jamais pode esquecer e começa agora. Todo o trabalho. Se você vai ser um pesquisador, se você vai ser um engenheiro, um arquiteto, se você vai fazer um curso técnico, se você vai trabalhar na área de administração, se você vai trabalhar na área de marketing, se você vai fazer relatório um dia na tua vida, você precisa aprender fluxograma. Então, a BNCC traz para cá, o currículo de Pernambuco traz já a ideia de usar fluxograma agora. Então, preparando você para o teu mercado de trabalho, preparando você para a vida. Fluxograma é uma visão holística, tá? É a visão do todo, quando começa e quando termina. Quais são as opções que eu tenho no meio. Então se liga, vou te mostrar um fluxograma a partir exatamente do que a gente acabou de fazer, de responder a questão. Aprende fluxograma que é importante para você, tá? Se liga aí. Ah, professor, mas isso não vai cair no Enem. Vai sim, se prepara. E no SSA? Talvez. Então se liga aí. Se isso não estiver lá, você vai usar um dia a dia na sua vida, tá bom? Volta lá para Ellen, por favor, para o slide para eu mostrar para ele. Ó, presta bem atenção. Segue comigo aí. O início está aí do teu lado esquerdo, tá bom? O início, considere o termo da sequência anterior mais o termo que pertence, que pretende determinar. Lembra que a gente viu? Era 3 mais 5. Aí eu achei o A2. Lembra disso? Então, adicione 5 ao termo considerando o passo anterior. Foi o que a gente achou. 8. O resultado é o termo que se pretende determinar, o A2. Não é como é simples. Tá vendo? Então, você pode expor no fluxograma ou você pode calcular. Ah, professor, entendi. Então, eu posso fazer esses modelinhos aí para eu poder entender ou eu posso simplesmente calcular. Exatamente. Entenda o passo a passo. Tá bom? Para a gente achar isso, para determinar qualquer termo nessa sequência, podemos utilizar esse fluxograma. Ele vai dar sempre esses valores, tá? E a gente vai chegar ao fim do A2, depois para o A3, para o A4 e aí certo. Ok?
Vamos lá, então, para a questão 2. O que é necessário para definir uma sequência recursiva? Não esquece, tá? Recursiva e não recursiva. O que é necessário? Lei de formação, condição de existência, primeiro termo. Para definir uma sequência recursiva é necessário primeiro termo, a regra de formação dessa sequência e o termo anterior ao qual se quer obter. Muito fácil, tá bom? Então, é nessa formação, nesse segundo item, que a gente vai trabalhar dada a fórmula em função de n. Vamos lá para a atividade? Expressando cada termo em função da sua posição. Não esquece que esse n é a posição da fila, tá? Lembra a fila da padaria? O primeiro que vai para o caixa, o segundo que está esperando, o primeiro ser atendido, o terceiro. Então, esse é n, eu vou representar pela posição dele, tá? Então, dada a lei de formação na sequência numérica em que a n é igual a n ao cubo vezes 2, para n maior ou igual a 1, construa os 4 primeiros termos da sequência. Se ligou aí? Prestou bastante atenção? Tem uma condição de existência? N tem que ser maior ou igual a 1, tá? Então vamos lá construir comigo devagarinho? Preste atenção. Lei de formação, condição de existência. Mas, professor, cadê o primeiro termo? O primeiro termo vai ser o primeiro que a gente vai calcular. Então segue comigo, ó. Escrever a sequência na seguinte forma. Vem aí, ó. AN é igual a N menos 3 vezes 2. Ora, quando o N for a ordem, é a posição dele na fila, quando o N for o primeiro termo, eu vou ter quem? A1. A1. Então, tanto substituo esse N aí, como eu substituo o outro N que está na igualdade, cara. É N. Ambos são N's, tá? Então, é o mesmo N. A posição dele, A1 vai ser 1 ao cubo. Quanto é 1 ao cubo? 1, professor. Vezes 2? 2. Então, A1 vale 2. Ah, professor, não precisei achar, identificar ou deixar claro o A1. Com essa lei de formação, eu acho todos eles, eu calculo todos eles exatamente. Então, vamos fazer isso na sequência. Quem é A2? 2 ao cubo. E quanto equivale 2 ao cubo? Colocar bem claro. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 ao cubo, 8. Cuidado, por favor, não esquece. Não é 2 vezes 3. Esse expoente aí, ao cubo, é o número de vezes que eu multiplico 2 por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Por isso, 2 elevado ao cubo. Não esquece, tá? Então, 8 vezes 2, 16. Já tem um A2. A1 vale 2, A2 vale 16. Vamos achar o A3 agora? Vamos calcular? A3 vai ser 3 ao cubo. Mais uma vez, ó. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes, tá? Então, quanto é que eu vou ter? 27. 27 vezes 2, 54. Ok? Achei, calculou então o A3. Vamos finalizar a questão com o A4. 4 ao cubo. Então, será 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. Fazendo isso, eu vou ter 64. Desconsidera esse erro aí. 64. 64 vezes 2, 128. Essa é a resposta. Então, nós temos na sequência. Não esquece. 2, 16, 54, 128. Tá bom? Olha, a partir daí eu posso fazer um fluxograma de novo. Ó. Como é? Foi nisso. Considere a posição N do termo que pretende determinar. N1 foi A1, tá? Calcule o cubo do número que se refere à posição do termo, tá? Ou seja, calcular N ao cubo. Então, 1 ao cubo deu 1, vezes 2, 2. Foi o resultado que a gente achou para A1, ok? E assim a gente seguiu a ordem a partir da substituição. Toda vez vai ser assim, professor? Sim, toda vez que o N estiver lá, ele vai representar, né, quem ocupa na filinha lá da sequência, decrescente ou crescente, tá bom? Bom, vamos lá então. É dada uma propriedade que os termos da sequência devem apresentar, ok? Aí a gente vai trabalhar por propriedade dos termos agora. Escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita, formada pelos números positivos colocados em ordem crescente. Tranquilo? Já está dando aí o posicionamento. A ordem é crescente. Ok?
Para responder essa questão, nós vamos precisar identificar 4 itens no texto, tá? Os quais servem para resolver o problema. Vamos lá? Primeiro, escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita. Então, ela tem uma reticência no final, ok? Tá bom? Depois, ó, a característica é sequência infinita. Depois, números primos. Peraí, professor. Ah, entendi. Não deu a fórmula geral, não deu o primeiro termo, mas no texto eu consigo construir exatamente isso. Por isso, propriedade dos termos, tá? Eu sei quem são os números primos, se eu souber. Se você souber, você resolve. Se você não souber, aí tá atrapalhado para resolver, tá bom? Tem que lembrar disso aí. Positivos, deu outra dica lá. Sinal tem que ser positivo. E a ordem a sequência é crescente. Pronto, tá aí. O texto de matemática, só falando, só escrevendo, vai fazer você resolver o problema de forma numérica. Vê que coisa interessante. Por isso, mais uma vez, eu alerto a vocês para entender um pouquinho dos termos da matemática, dos verbetes, das palavras-chave que a matemática traz para a gente poder entender isso e responder nossa questão. Certinho? Então vamos lá. Vamos lá para a gente conseguir resolver, escrever esses 5 termos iniciais da sequência infinita formada por números primos colocado em ordem crescente. Aproveitei aquele nosso exemplo e já criei uma questão para vocês, tá? Vamos lá, ó. Primeiro, 2, número primo. 3, 5, 7, 11. Quantos eu tenho aí? 5, tá aí, ó. Escrito, muito fácil. Espera aí, professor. É só isso? Sim. Escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita. Olha a reticência ali no finalzinho, antes do fechamento dos parâmetros, da questão, dos parênteses, tem aí, ó, reticência, quer dizer, infinito, tá bom? Formado pelos números primos positivos. O primeiro primo positivo tá aí, o 2. Segundo, 3, 5, 7, 11 e vai seguir os demais, ok? É só isso mesmo, professor, só isso, muito simples. Observe que a sequência não pode ser dada por fórmula de recorrência, bem como não existe para calcular nésimo, que é aquele valor final do número primo positivo na posição n. Não existe, não. Só são os termos que estão escritos na questão, tá bom? Isso, para muita gente chama-se raciocínio lógico. Entenda. É esse tipo de questão que cai lá no SSA para trabalhar a sequência, no Enem, nas questões de concurso, principalmente, esse tipo aí de relação algébrica, de leitura algébrica a partir de sequências, tá? Então é agora a hora de treinar bastante para poder fortalecer isso. Lembre-se que se divide em 3 partes. Vamos recapitular? A primeira eu preciso da fórmula geral e eu preciso do primeiro termo. Fechou? Tranquilo, já vimos lá. A outra, eu não preciso do primeiro termo. Só a fórmula substituindo o n eu acho a sequência. Tranquilo? E essa última agora, muito fácil. Eu não tenho a fórmula, não tenho o primeiro termo, mas o texto da questão me localiza, porque ele vai me dar alguma coisa que eu já saiba a partir da construção. Por exemplo, vou te dar só um exemplo agora. Nesse mesmo formato aí, construa os 4 primeiros números positivos pares. Olha que coisa interessante. Tá? Você, sabendo quais são os números pares, sabendo quais são os números pares positivos, você vai construir os 4 primeiros. Então, você vai lá e monta a tua sequência. Viu como é fácil? Mas entenda as subdivisões, tá bom? Porque esses 3 modelos podem cair muito facilmente no Enem, no SSA, em questões de concurso, ok? Então, segue comigo. Vamos lá. Ó, mais uma vez, só recapitulando nosso resumão para vocês. Fórmula de recorrência. Eu tenho o termo geral mais o primeiro termo, ok? Expressando cada termo em função da sua posição. Eu tenho um termo geral onde eu acho tudo que eu quiser, tá? E o por fim, por propriedade dos termos. O texto vai mandar você fazer aquilo. E se você souber aquilo que ele está determinando, você calcula. Fechou? Quer saber mais? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí, o quadradinho preto e branco aí, e você vai aprender muito, muito, muito mais, tá? Sobre sequência numérica e linguagem algébrica, fechou? Então vem comigo, ó. Atividades agora que a gente não pode perder tempo, tá?
Resolvemos a quinta questão agora. Observe como Arthur definiu duas sequências numéricas. A primeira, AN é igual a 4N menos 3. E a segunda, AN é igual a 6 mais AN menos 1, dado que A1 é igual a 0. Interessante, né? Ele usou um modelo e aí no item 2 usou outro modelo. Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência no item A e no item B. Em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo de qual dessas sequências e por quê? Vamos lá, então, direto para a gente poder resolver. Vamos lá para o item A já. Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência. Então, para esse ponto 1, a gente vai colocar o quê? AN1, né? Então, o primeiro termo vale 1. A1 vai ser 4 vezes 1, é 4N. N vale 1, eu vou multiplicar por 1, tá? 4 vezes 1 dá 4, menos 3 dá quanto? 1. Pronto, primeiro termo consagrado. Segundo termo, A2. Então, 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Fechou? Tá entendendo? Tá seguindo? Vamos lá comigo. A3. 4 vezes 3 menos 3 dá quanto? 12 menos 3, 9. Então, já tenho 1, 5 e 9. Ele quer os 5 primeiro. Faltam 2. A4. 4 vezes 4 menos 3. 16 menos 3, 13. Tá entendendo a lógica? A5. 4 vezes 5 menos 3, 20 menos 3, 17. Todos eles prontinhos para vocês. Perceberam que a cada N eu vou aumentando o valor. Achei N1, N2, N3. E onde tiver N eu vou substituir. Não esquece, tá? Então a sequência do 1 é 1, 5, 9, 12 e 17. Ok? Opa, 12 não, 13, tá? 13, já está lá marcado. Então, agora no item 2, eu tenho um A1 igual a 0. Ele deu aí, ó, tá na questão, ó, tá vendo? Dado A1 igual a 0. Já tem o primeiro. O segundo vai ser A2. A2 vai ser 2 menos 1, tá? Que vai ser 1. Então, eu tenho, quem é o A1? 0. 6 mais 0, 6. Então, o segundo termo, 6. E o A3? 6 mais A2, porque é 3 menos 1 dá 2. E aí o A2 é o próprio 6. Então, 6 mais 6, 12. A4, 6 mais A3, porque 4 menos 1 dá 3. E quem é o A3? 12. 6 mais 12, 18. A mesma coisa vai acontecer com A5. 6 mais A4, ou seja, 6 mais 18, que vai dar 24. Achamos todos os termos, agora é só montar 0, 6, 12, 18 e 24. Tá bom? Fechou? Não, né? Ele quer saber agora, em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo a partir de que sequência? Por quê? Vamos lá. A sequência 1, que é AN, 4 vezes N menos 3, porque ela foi definida de maneira não recursiva. Quer dizer, é lógico, eu vou lá e substituo 4 vezes a posição 100, ou seja, 4 vezes 100 menos 3, vou direto. A outra não, eu ainda vou fazer a substituição, vou botar 101 para achar 100 e ainda vou adicionar 6, tá bom? Não tem moleza no item 2, tá bom? Então, ó, o B, eu tenho direto, ó, 4 vezes 100 menos 3, 400 menos 3, 397. Vou direto, não tenho que fazer soma com ninguém, porque já é a substituição do N. Fechou? Tá tranquilo? Agora, ó, desafio para vocês, vou esclarecer, tá? Presta bem atenção. O fluxograma a seguir apresenta os procedimentos para obter uma sequência numérica. Observe e indique quais são os 6 primeiros termos dessa sequência. Agora a gente fez uma coisa interessante para vocês, tá? Nós estamos te dando o fluxograma para você, a partir do fluxograma, criar a sequência. Então leia com calma, veja o início, passo a passo, determina. Manda para a gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.